Podcast Vozes para a Inclusão da Comunidade LGBTQ em Angola é o nome deste podcast, tem como objetivo promover a inclusão de pessoas LGBTQ dentro da comunidade ou dentro da sociedade angolana. E hoje estamos na terceira edição e temos como convidado o Emércio dos Santos. Emércio dos Santos, que é um ativista de direitos humanos e que vem aqui, né, falar um bocadinho da relação dos direitos humanos e o papel da Igreja dentro disto também. Emércio, boa tarde. Muito boa tarde, é um prazer estar aqui e desde já agradeço pelo convite. Só frisar que esse podcast é financiado pela Embaixada dos Países Baixos e que é uma grande honra poder também apresentar e levar em frente esse projeto. E nos encontramos na terceira edição, ou terceiro episódio, e o Emércio estará connosco por 1 hora para falar um bocadinho dessa relação dos direitos humanos e a Igreja cá em Angola. Emércio, acho que é um tema que foge muito do que tem trabalhado nos últimos 3 anos. Não. Gostaria só de fazer uma breve apresentação. Sou Emércio dos Santos, um jovem gay das periferias de Luanda. Respondendo à sua questão, não foge muito porque, na realidade, o foco do meu ativismo desde o início foi conseguir conciliar a religião ou o sentido religioso que cada um tem com a nossa sexualidade e a nossa identidade. Isso por quê? Porque sei que já teve um background religioso e quando esteve presente na igreja sentiu a necessidade de talvez depois de sair dar continuidade a pessoas que talvez também tenham essa orientação sexual, essa identidade sexual, mas que talvez não criaram essa conexão ou foram impedidos de ter essa conexão com a igreja. Sim. A minha relação com a igreja diríamos que durante algum tempo foi agridoce, não é? Eu venho de uma família como a maior parte dos angolanos cristã, que foi educada na fé católica, de começar a ir à catequese pequeno e depois tomar sentido e fazer a escolha própria de continuar na igreja. Mas o meu percurso de descobrimento enquanto pessoa, primeiro começa com o que nós ouvimos sobre o que é ser homossexual, não é? Sobre a visão religiosa sobre o que é a homossexualidade. Primeiro começou aí, com os Levíticos, com os Deuteronômios, com os Coríntios, com São Paulo disse, com a Igreja condena, que criam em nós sentimentos de revolta, de exclusão, de humilhação. Começou por aí, de eu me sentir não tão parte. Desde sempre a fé religiosa fez parte do meu percurso. Eu senti a necessidade de me conectar, mas também é uma relação agridoce porque, a par daquela necessidade de eu gosto de estar nesse espaço e esse espaço me faz bem, havia necessidade de, por mais que eu me esforce, há partes de mim que nesse espaço nunca vão ser vistas. Recebidas também. Sim, também. E aceites. Vem o ponto em que tu te olhas e não te reconheces naquele espaço. Mas eu desde sempre tive um grande desejo de servir a igreja, não é? E envolvi-me em grupos, envolvi-me em atividades religiosas, fui para o seminário. E todo este processo do que eu tinha ouvido sobre o que era ser homossexual, para mim foi curado justamente dentro da igreja, na minha experiência religiosa. Foi lá em que eu tive o apoio de um sacerdote, de um padre que me acolheu e me perguntou como é que tu te sentes. Na mesma igreja, ou a mesma igreja que tem influenciado para teres cometido a tentativa de suicídio, posteriormente também serviu de salvação, é isso? Sim, porque nós temos de entender que no contexto da Igreja Católica é entendida que a Igreja somos todos nós, não é? E existem pessoas diferentes. Existem os sacerdotes que são mais liberais, diríamos, existem os mais conservadores. Infelizmente, na realidade angolana, a maior parte é conservadora.
essa minha experiência, vamos lá dizer, é uma parte, porque não foi vivida aqui em Angola, foi uma experiência vivida no contexto da Igreja de Portugal, em que um sacerdote português olhou para mim, me reconheceu, falou comigo, eu tive um processo de cura, sugeriu-me um livro de um ex-padre também que fazia um apostolado muito bonito junto das pessoas LGBTs nos Estados Unidos. Eu li aquele livro e eu me encontrei. Eu percebi... Quantos anos tinha na altura? Eu acho que na altura tinha 20 a fazer 21 anos. Isso deve ter sido há uns 6 anos. Eu, ao tomar contato com aquele livro, nunca me vou esquecer da passagem que o padre me sugeriu ler, que é aquela em que encontra uma mulher adúltera, não é? E as pessoas, sabemos o contexto daquela altura, era apedrejar a mulher, contexto patriarcal, de exclusão, e era apedrejar a mulher. E Jesus tem uma posição que é radical para a altura, não é? Para os conservadores. Sim, para a própria igreja da altura. Claro. Por que vocês estão a apedrejar a mulher? E o texto bíblico é que Jesus pergunta: quem não tiver pecados, que atire a primeira pedra. E como ninguém se considerava sem pecados, todo mundo saiu, né? Diríamos, saiu com o rabo entre as pernas. Mas aquele texto bíblico me levou a entender que o amor e a misericórdia de Deus são sempre maiores. Aliás, Deus não seria Deus se não fosse ser cheio de misericórdia. Não é? E eu repeti aquele texto. Aquilo foi como um mantra durante dias e dias e dias, e nas minhas orações eu tentava entender como é que eu tinha vivido tantos anos a considerar a acreditar que Deus me fazia mal, que Deus me condenava, sendo que a própria religião nos diz que nós somos criaturas de Deus e Deus não faz obras erradas, as obras de Deus são perfeitas. Então, como é que uma obra perfeita de Deus é para ser condenada? Então, levou-me a entender que a homossexualidade não era fruto de um processo externo, era fruto do meu processo de entendimento de que eu sou uma criatura de Deus, que Deus fez-me assim, que a determinado momento eu vou descobrir partes de mim, mas que são parte desse processo da criação divina, que devem ser aceites. Primeiro foi esse processo de eu me aceitar e entender uma pessoa digna do amor e da misericórdia de Deus, e depois de compreender que se eu fiz esse processo, se eu me amei e se eu passei a olhar para Deus de outra forma, quantas mais pessoas como eu não estavam naquele processo? E precisavam às vezes de uma voz que lhes diga que Deus te ama. E essa voz foi o sacerdote? Sim, essa vez foi o padre que eu senti que na minha vida, naquele ano, foi como se Jesus me estivesse a olhar e a me dizer: ninguém te condena. Por que tu te condenas? Porque no contexto religioso, as primeiras condenações vêm de nós mesmos. Claro, muitas vezes sem uma influência exterior, mas também tem a ver com muita influência exterior da sociedade. E daí também viria a minha segunda questão. Até se tem entendimento, essa persistência em estar no ambiente religioso, numa igreja, depende muito também da base. O foco aqui é a relação dos direitos humanos, da tua orientação e identidade sexual e a igreja. Mas é sempre bom também trazermos a base familiar, porque influencia muito até o processo, né, de sentir inserido na igreja. Naquela altura, quando sentia-se mal visto e mal inserido, ou mal colocado, né, ou recebido na igreja, a família esteve também na base disso, ou sempre foi um lado positivo na sua própria aceitação e no seu enquadramento dentro da igreja? A minha família a nível religioso, é um bocadinho curioso, porque eu era a maior influência, não é? Porque quando eu digo cresci e vim de uma família religiosa, eu digo, os meus primeiros anos de vida fiquei muito com a minha avó, né? E a minha avó era uma mulher de muita fé, aquela das 8 horas, ouvir o terço na rádio, e ter o poetema aí de lado, e me dar um terço e me dizer, se rezas assim, a criança não está a entender, mas ficam as experiências e o entendimento. A minha família é mais nuclear, pai e mãe. O meu pai, desde pequeno, que eu me reconheço que ele pertence a uma igreja evangélica. A minha mãe era uma mulher assim que acredita em Deus, mas não tinha uma igreja assim tão fixa, dizer não, me defino como católica, me defino como
pentecostal ou evangélica, era aquela igreja, gostei do culto, vou lá, não é? Então, todo este processo que eu tive de dor e de sofrimento emocional foi vivido muito sozinho. Porque nas nossas famílias vão sempre preferir, por mais que percebam características, formas de ser diferentes, vão sempre preferir fingir que elas não existem. E foi o seu caso? Sim, a sexualidade nunca foi tema de conversa na minha casa. Nunca foi tema de questionamento. Obviamente, teve os episódios de os coleguinhas na escola fazerem bullying, de sofrer violência na escola e chegar eu mesmo ter de ocultar, porque era vergonhoso tu chegares a casa e dizeres ao teu pai que os teus colegas te bateram porque te chamaram de manina, os outros amiguinhos te bateram porque você é mais sensível do que todos os outros rapazes. Então foi um processo muito vivido sozinho. Então não foi uma total rejeição, foi uma incógnita, né? Foi um fingimento, um apagamento, né? sobre como se via as naturas. Sim. Uma invisibilidade da parte Sim, deles, sim. né? Sentia-se invisível. Eu diria que, como era um processo que eu mesmo, para além de não entender, era doloroso para mim, nem era eu nem queria passar isso para as outras pessoas. Então é uma coisa muito minha, não é? O fato de eu me entender desde pequenino que eu gosto de rapazes, era uma coisa minha, que eu não falava com ninguém, que eu guardava para mim, que eu sabia que quando eu via a novela, havia o ator e os outros meninos, não, fulano é bonita, e eu, não, o ator fulano é bonito. Que eram coisas muito minhas, não partilhava muito, até, obviamente, que surgiu o momento, depois de todo esse meu processo de cura, eu disse, não, para mim, eu cheguei ao ponto em que eu me aceito, está tudo bem comigo ser homossexual, não é um problema, minha relação com Deus está resolvida, agora vamos com as outras pessoas. Vamos para a igreja? Não, vamos com a minha família, no início de... depois de se entenderes, Sim. depois é que foste buscar esse entendimento até com a própria família. Sim, e depois a igreja. Sim, a única pessoa que abertamente, para mim, e também que diria que era importante, era consciencializar a minha mãe, não é? Então, a única pessoa que eu disse para mim, pensei, vou falar, vou sentar com ela e dizer assim, olha, vamos ter as cartas na mesa que é assim, assim, assim. Lembro que eu estava apreensivo, ansioso, perdi o sono, chamei a minha mãe para conversar e disse, olha, tem uma coisa importante para te dizer. E difícil, e a minha mãe assim, mas vou falar contigo logo, isso de manhã. E a minha mãe ouvia tudo, o que? Calma logo. E logo chegou, e um medo, não falei, esperei outro dia de manhã, e minha mãe cedi, bateu a porta do quarto assim, vais dizer quando? Está bom, entra aqui e senta. Tem uma coisa difícil para te dizer que eu não sei como dizer. A minha mãe disse para mim, o quê? Tens uma doença crônica? Eu não. Deves dinheiro a alguém e não estás a conseguir pagar? E eu, não. Engravidaste alguém? Aí eu pus mais rir e disse, isso é o mais difícil de acontecer. Nesse momento é o mais difícil de acontecer. Minha mãe é tão dilhosa. Eu disse, mamãe, pronto. Eu gosto de rapazes. A minha mãe olhou, foi um suspiro assim mesmo. Oh, é apenas isso. E eu fiquei assim tão chocado como se estava preparado para o escândalo, meu primeiro filho, homem, e vai ser o sucessor do pai, e vai trazer os netos, e vai trazer a nora, e... Minha mãe ficou bem séria, olhou para mim e disse, oh, é uma coisa que eu já sabia. E perguntei assim, como é que a mamãe sabe isso? Tu fica na minha barriga há 9 meses. Eu te conheço. Lembra quando tu tinhas 16 anos e vieste aqui com aquele teu amiguinho que você nos apresentou para teu amigo? Eu percebi que ele não era teu amigo. E era o meu namorado da época. Eu levei a casa. A minha mãe percebeu, mas não disse nada. Vou deixar. Então foi uma conversa super leve. A única coisa que na altura minha mãe pediu foi: sabes como é que eu estou um pouco difícil, então vamos tentar preparar o terreno para quando tu falares ser uma coisa mais leve no seu escândalo. Provavelmente não foi tão bom assim. Depois houve um escândalo, houve um problema, mas foi, depois disso fez-me entender que a família é importante, sim, estarem connosco é importante, mas em todo esse processo os mais importantes somos nós, Claro. Não nos perdermos de nós, não é? Porque vai haver experiências em que a família vai estar aí, em que a mãe vai te abraçar, vai dizer tudo bem meu filho, está tudo bem, mas também vai ter experiências em que as famílias vão dizer
isso é difícil para nós, é demais para nós e nós preferimos nos afastar. E nós temos de entender que é a escolha da outra pessoa. O mais importante é nós estarmos bem connosco, estarmos bem com a nossa sexualidade, com a nossa identidade, seja ela qual for, e fazermos o nosso processo de cura e de entender que às vezes as outras pessoas precisam de espaço, às vezes as outras pessoas precisam de informação. Nós sabemos que no nosso contexto as informações sobre nós não são as mais positivas, não é? É o de que vais morrer com HIV, é o de que vais viver da prostituição, do trabalho de sexo, é o que tu vais ser uma pessoa sem futuro. Então as famílias, quando nós chegamos e dizemos sou gay, sou lésbica, sou uma pessoa trans, sou uma pessoa não binária, o entendimento é a tua vida acabou, tu destruíste a tua vida e a tua carreira e tudo. Então, até eles fazerem esse processo de entenderem que o ser gay é só parte do que eu sou, porque eu sou muito mais do que simplesmente a minha sexualidade, a minha identidade de género, é um processo. Foi importante para mim, diria foi difícil, muito difícil, mas foi um processo de vida. E esse processo todo influenciou depois a ida à igreja? Influenciou ou teve totalmente separado? Porque nós começamos pela igreja, depois eu voltei para a família, porque eu sinto que é sempre a base, é sempre, para um homossexual é sempre um começo de trajetória na sua própria aceitação. Mas voltando agora para a igreja, depois dessa abertura, assumir-se com a família, sentiu que na igreja já sentiu mais receio, sendo que já tinha essa reação com o pai, um pouco mais agressiva? Ou procurou esconder inicialmente lá na igreja, quando começou a frequentar? Começou a frequentar há quantos anos? O meu percurso religioso pequenino, né? De levar para a igreja, criancinha, catequese, depois receber os sacramentos, depois ir para o seminário, depois todo esse percurso do cura, ir para um convento religioso também, depois ir para fora, fazer os estudos, depois voltar para aqui e viver todo esse percurso. A minha experiência com a igreja aqui não é propriamente, o meu grande objetivo é que consigamos, de fato, começar a falar sobre sexualidade dentro da estrutura religiosa, não é? Mas esse percurso levou-me a um ativismo que é de compreender que muitas das bases que a nossa sociedade utiliza para desrespeitar, discriminar e descredibilizar as pessoas LGBTQI+, vem do fórum religioso. Vem? Sim. Então, dá importância a falar sobre isso. Sim, então entender que muitas vezes só falta informação fez-me compreender que é tanta gente que precisa. E daí comecei o meu ativismo de encontros, reuniões e atividades voltadas à temática religião e sexualidade, religião e identidade, e tentarmos entender como é que conseguimos conciliar para que as pessoas não precisem mais sofrer. Dizer, eu não preciso mais sofrer porque entendo que Deus me odeia, que Deus me condena, que as pessoas são um processo, as pessoas vão evoluir. Por que é tão importante para ti que a igreja tem esse papel? Ou tem essa iniciativa de dizer aos seus fiéis, oponham-se a esta aceitação e a compreensão até para quem é diferente? Por que é tão importante para ti? Porque a igreja, desde o início das sociedades, sempre foi um dos meios de socialização dos mais importantes. E nós sabemos que no contexto de Angola, quanta influência tem a igreja. A prova disso é se nós vemos no Conselho da República os conselheiros presidentes da dos líderes religiosos, presidente do SICA e presidente da CIAST, para vermos até que nível o que se faz no país é influenciado também pela igreja. E se nós, pessoas LGBTs, acreditamos e queremos, desejamos que Angola seja um lugar mais inclusivo, mais positivo para nós, nós temos de entender que nós temos necessariamente que trabalhar com líderes religiosos e instituições religiosas. São eles os maiores influenciadores do que se fala aqui no país. O censo mostrou que mais de 60% da nossa população professa alguma fé religiosa. Isso demonstra numeroso quantas pessoas estão dentro das comunidades religiosas. Quantas pessoas ouvem nos cultos que os homossexuais devem morrer, Sodoma e Gomorra foi destruída por causa do pecado e por causa disso nós temos que continuar a perpetuar esta ideia. E então, se nós continuarmos
a par e aquém das instituições religiosas, nós vamos continuar com esses discursos a serem reproduzidos. Claro, claro. Dentro das sociedades não, aliás, instituições religiosas, foi trabalhando ao longo dos anos, qual é a que sempre tem trabalhado, ou mesmo tentando, criar essa conexão, essa ponte entre a comunidade? Porque quando se fala de direitos humanos e as igrejas, essencialmente as igrejas têm um papel muito presente em relação aos direitos humanos. Promovem associações, promovem até campanhas sobre direitos humanos, mas é como disse há pouco tempo, é pouco falado ou é pouco dirigido à sexualidade ou mesmo à comunidade LGBTQ. Mas consegue citar ou consegue dizer algumas instituições que, para quem procura, ou mesmo já tiveram um trabalho bem presente com a comunidade? A relação entre a comunidade LGBTQI+, e a igreja a nível institucional é uma coisa que está muito recente, diríamos embrionária. Né? Está mesmo lá no início, porque nós ainda estamos no processo de fazer os líderes religiosos nos olharem como defensores de direitos humanos. Não é? Porque eles vão olhar uma pessoa que defende os direitos das mulheres como defensor de direitos humanos, uma pessoa que defende direitos de saúde sexual reprodutiva como direitos humanos, uma pessoa que defende os direitos de, vamos lá dizer, políticos e civis dos direitos humanos, mas uma pessoa que vem falar sobre comunidade LGBT, sexualidade, pessoas trans, já não é um ativista de direitos humanos, é uma pessoa que defende direitos humanos. É uma pessoa que defende imoralidade, é uma pessoa que defende a desordem social, é uma pessoa que defende a destruição dos valores da família. Da família tradicional, sim. Cultural, sim. É uma pessoa que está contra a cultura africana. Então nós ainda estamos no processo de fazer os líderes religiosos entenderem que sim, pessoas LGBTQI+, que defendem a comunidade LGBT, são defensores de direitos humanos. Mas nós temos já passos muito interessantes a serem dados, não é? Como, por exemplo, nós vemos o trabalho que o SICA fez com a Linkage, né? Com relação à população chaves. Não era especificamente só para a comunidade LGBT, mas populações chaves que nós estamos a incluir, populações chaves que devem utilizar em saúde para indicar pessoas mais vulneráveis ao vírus do HIV. E que fez um trabalho super interessante com o SICA, que nós, eu enquanto proprietário da diversidade masculina, quero muito continuar nesta luta para que nós continuemos a fazer esse trabalho de consciencialização dos líderes religiosos de formação, porque muitas vezes o pastor que está a pregar sobre os gays deviam morrer, a pessoa que não teve acesso à informação e dizer que os gays não são pessoas que acordaram e disseram hoje eu vou ser gay, as mulheres trans, os homens trans não acordaram e disseram hoje eu vou ser. Estamos a falar sobre o papel das instituições, ou que as instituições daqui angolanas religiosas já têm feito e colaborado até para a questão dos direitos humanos da comunidade LGBTQ. E estava a dizer que, embora não haja muitos projetos atuais ou evolução, mas que há um projeto que recentemente fez parte. Qual é mesmo? Na realidade, não existem projetos específicos de religião ainda, especificamente para trabalhar em religião. Mas eu dizia que o projeto Linkage foi um projeto grande, que o SICA participava também. Ok. Pode dizer que o SICA para quem não é? O SICA é o Conselho de Igrejas Cristãs, não é? É a instituição em Angola que reúne todas as igrejas evangélicas, diríamos. Que é um bom começo, porque é um conselho, né? Já é uma boa forma de introduzir para uma série de outras igrejas. Sim, mas não foi, volto a frisar, não foi um projeto, eles participaram especificamente em questões LGBTs. Havia questões LGBTs envolvidas, mas eu acho que a participação deles foi muito mais motivada pela questão de saúde sexual reprodutiva, direitos das pessoas vivendo com HIV e etc. Mas, a parte disso, o Mosaico nos últimos tempos também tem demonstrado bastante abertura. Mosaico? Sim, o Mosaico é uma instituição gerida pelos padres dominicanos, que são padres católicos, diríamos, é uma instituição de direitos humanos. Sim. Que tem demonstrado uma certa abertura. Nós tivemos em 2021, não é?
um tema sobre a sexualidade, que esteve Camila Sebastião a falar também, e eu também estive, foi super interessante, mas não são ainda coisas. São os atos Sim, significativos, porque é um sim, projeto geral, não especificamente sim, nós ligado à precisamos, sexualidade. sim, nós precisamos mesmo, na nossa realidade atual, nós precisamos de projetos específicos. Mas, sobretudo, precisamos que os líderes religiosos se comprometam tal como se comprometem com as outras causas, não é? Que falem abertamente, porque nós temos uma grande dificuldade aqui na nossa realidade, que as pessoas até vão te apoiar dentro das salas, não é? Publicamente, não querem estar contigo. Porque nós também temos de reconhecer que a comunidade LGBTQI+, na nossa realidade, ainda é mal vista, não é associada à imoralidade, a desrespeito, à promiscuidade. Então, as próprias lideranças religiosas pensam muito porque sabem que socialmente isso vai levantar o debate, socialmente isso vai levantar a crítica, não é? Mas acredita que essa visão em relação à homossexualidade é um fruto de um preconceito que já há, sim, há anos tradicional, religioso, não essencialmente deve-se a figuras ou figuras que têm trazido esse lado promíscuo para a própria comunidade LGBTQ? Não sei se conseguiu perceber. Sim, percebi. Não, eu diria que esta visão é muito fruto do preconceito, do não conhecimento sobre a real realidade. Sobre a realidade? Porque é o que eu dizia, sermos gays, lésbicas, bis, trans, pessoas não binárias, essa é uma parte do que nós somos, não é? Porque nós somos seres completos e muitas vezes a nossa sociedade reduz a nossa identidade ou a nossa sexualidade. E fazem uma análise baseada simplesmente nesta redução que eles fizeram. Olham para o Emércio e veem que o Emércio é gay porque gosta de dormir com homens. A visão é esta. Não entendem que o Emércio é gay não simplesmente pelo fator sexo, mas pelo fator emocional, pelo fator estar junto, pelo fator cognitivo, emocional. Sim, romântico. Sim, e reduzem isso nos olhando simplesmente a objetos de sexo. Sim. E a visão é justamente essa. Os gays gostam de fazer sexo e não pensam que há gays que não estão a fazer sexo, mas continuam a ser gays, porque não tem a ver com fazer sexo, tem a ver com o emocional, tem a ver com o afetivo. E desta visão surge vocês são promíscuos, vocês são, que não é porque um ou outro gay, ou uma outra lésbica, ou uma outra pessoa trans se posicionou dessa ou daquela forma. É porque a sociedade, mesmo sem entender, já nos reduziu todos a uma simples figura. Não é? Que não é bem real, não é verdade. O que eu sempre digo às pessoas é: não, os gays não são os gays, não é? São algumas pessoas porque elas têm direito de exercer e serem o que elas quiserem. Se tu tens uma pessoa, não é? Não, muito comumente as pessoas dizem, né? Não, os gays não têm relacionamentos duradouros, não, os gays não amam, são pessoas... É que são estereotipos, Sim, estereotipos baseados em preconceitos e ideias irrealistas sobre nós. Não é? Sim, porque nós tivemos outra edição do podcast e houve também uma opinião que é válida sobre o que é válido e real. Né? Nós temos também figuras públicas ou figuras que estão na esfera pública e que são parecidas por um certo tipo de comportamento padrão, né? Namora com fulano, cicrano, é festeiro, e isso vai criando um certo olhar para quem é homossexual. Claro, isso influencia, mas não é no seu todo, né? Isso, como disse há pouco tempo, Sim. já é um preconceito que determina o olhar que as pessoas têm em relação a isso. Sim, não é. Eu sempre vou dizer às pessoas, e onde eu for, não podemos reduzir as pessoas a um simples papel. Olhar e dizer, não, a pessoa é promíscua porque eu fiz e eu vi, mas a pessoa é muito mais do que aquilo. E também temos de entender que a ideia moral construída socialmente ainda é uma ideia irrealista, colonialista, racista, não é? Que é o ideal da branquitude que nós continuamos a reproduzir. Vou dar-lhe um exemplo, não é? Nós dizemos que moralmente é errado ter duas mulheres, mas a poligamia é uma realidade na nossa sociedade.
para vermos como é que até a nossa moral é uma moral irrealista, é uma moral hipócrita, baseada numa hipocrisia. Não, até porque a realidade da poligamia aqui é muito diferente da Europa. Quando falo poligamia, no sentido, se um homem africano tem duas mulheres, as duas mulheres conhecem, as famílias conhecem-se, por exemplo, que é diferente, por exemplo, na Europa, né? É um exemplo qualquer. Em que a mesma pessoa que tem duas mulheres não sabe, é um crime, porque realmente não sabe Sim, o que eu acho que deve acontecer é a nossa moral tem de ser baseada na realidade. Não realidade que nos vivemos. Sim, não podemos criar falácias, não podemos, como por exemplo, se falarmos sobre famílias, as pessoas não podem vir para nós e dizermos não, o ideal de família é aquela constituída por uma mulher cis, hétera e um homem cis, hétero, quando na nossa realidade nós temos vários exemplos de famílias. Então, quando se fala sobre este assunto, nós temos de abranger todas as outras realidades que existem, nós não estamos a inventar, não estamos a tirar do vazio, nós só estamos a visibilizar as questões que já existem. Mas achas que ainda há tempo? É plausível, é real falar numa possível relação das comunidades com as instituições, com as igrejas? Sim, é muito. E se nós prestarmos atenção, a Igreja Católica no geral, né, ao mais alto nível, diríamos, o Papa tem dado avanços significativos. Se nós prestarmos atenção nos posicionamentos do Papa Francisco, que é um Papa muito progressista, é dos primeiros papas que vem publicamente falar sobre a questão da homossexualidade, não é? Que vem publicamente diz os homossexuais são filhos de Deus, os homossexuais merecem os mesmos direitos, que vem publicamente diz tudo bem, a igreja até pode não considerar o casamento entre duas pessoas do mesmo sexo, mas o Estado tem o direito de proteger todas as pessoas, para dizer que o fato da igreja não aceitar não quer dizer que a igreja tem que ser um impedimento a que as pessoas LGBTQI+ acedam a direitos sociais, a direitos civis. Eu acho que isso é muito significativo, que nós também, comunidade LGBTQI+, angolana, devemos prestar atenção nisso e pegar como exemplo, porque como os católicos acreditam, a igreja é una e o Papa é o líder da igreja, não é? Então a igreja não pode, no seu máximo, no seu líder máximo, dizer uma coisa e aqui em Angola se fazer o contrário. Exatamente. Não é? Se o Papa diz que os gays são filhos de Deus, não pode ser um padre aqui em Angola vir dizer não, os gays não merecem estar nas famílias, os gays são seres. Se a própria igreja segue as diretrizes e as normas da igreja que representa mundialmente, porque é que esse simples fator não é seguido também? Sim, este é o ponto que estamos a tentar começar a construir, porque eu acredito que é possível nós, eu pessoalmente, a diversidade masculina, a organização que eu represento, sermos uma ponte neste processo. Conseguimos fazer a ligação entre a comunidade LGBTQI+, e as instituições religiosas. É possível, é possível. É difícil, sim, porque sabemos como é que a comunidade, as instituições religiosas aqui estão enraizadas no preconceito. Mas é possível fazer-se um caminho, é possível fazer-se esse processo de engajamento, de se ouvir e de dar espaço. Eu acredito que é possível. Já tem em carteira alguma iniciativa em torno disso? Ou não é urgente, visto as várias questões que tem que tratar? Não, é extremamente urgente para mim, para nós enquanto organização. Nós temos para o próximo ano, se tudo correr bem, não vamos aqui dizer datas nem afirmar, mas nós temos com uma instituição religiosa aqui em Angolana, temos um projeto que, se tudo correr bem, vai dar certo e vai ser um grande avanço para os direitos das pessoas LGBTQI+. Porque precisamos que líderes religiosos venham a público dizer, porque não é só o Papa vir a público e dizer que não, os homossexuais são filhos de Deus e a igreja não pode ser impedimento aos avanços de direitos civis. É uma instituição e um líder seguido por milhares de pessoas. E nós sabemos a força que os líderes religiosos aqui em Angola têm. Imaginemos o presidente da CIA está a fazer um posicionamento desse a dizer tudo bem, a igreja até pode dizer que
a homossexualidade, não aceitamos mais, as pessoas homossexuais existem, as pessoas LGBTQI mais existem, merecem respeito. É um posicionamento poderoso que nós precisamos que seja feito. Que nós, não é, temos de continuar a trabalhar, a engajar com os líderes religiosos para que eles percebam que é possível e é necessário que eles se posicionem. Porque a igreja aqui em Angola tem estado numa posição muito neutra. Não vemos posicionamentos dos grandes líderes religiosos, não vemos. Nós vemos pequenos focos de pastores e até padres fundamentalistas que têm homilias, que têm pregações contra a nossa comunidade. Não vemos posicionamentos públicos de virem líderes religiosos dizer não, nós somos a favor, nós somos contra. Tem aquelas pequenas falas, não é? O que demonstra duas coisas. É uma grande oportunidade de nós engajarmos com eles, mas também é uma oportunidade de nós avaliarmos se de fato a igreja tem sido este apoio no avanço dos direitos humanos, né? Para nós, pessoas LGBTQ+. Porque o silêncio pode significar duas coisas, né? Que eu não quero me envolver ou que eu não concordo e faço o meu trabalho de fundo. Sim. Que não preciso ver o público dizer, mas quando tem alguma coisa para avançar, eu estou aí a dizer, não, isso não devia avançar. Não, isso para a nossa sociedade é demais. Como muitas vezes nós ouvimos dizer, a sociedade não está preparada. A sociedade não está preparada para esses assuntos. Mas é irrealista, a sociedade está preparada para tantas outras coisas mais escandalosas e erradas que existem. Por que não vai estar preparada para avançar em direitos das pessoas? Algo que existe há anos, algo que vale ainda a nossa existência. Sim. Tu não achas, o Emerson não acha que o fator ensino, alfabetização e como isso se influencia diretamente a ter um entendimento de quem é crente sobre os direitos humanos? Porque imagina esse anúncio, esse discurso do Papa feito mundialmente sobre os direitos humanos, sobre a aceitação de quem é diferente, de quem é homossexual. A recepção lá pode ter um impacto muito diferente, visto o nível de entendimento das pessoas lá sobre os direitos humanos, sim. E etc. E aqui pode ser um pouco complicado. Temos a cultura, temos a tradição, né? Temos o nível de escolaridade, sim, que influencia demasiado e faz com que muitas pessoas sejam presas somente no que está escrito no livro, que eles foram ensinados a... Exatamente. Então, o que é que tem qual a sua opinião disso? Eu acredito que sim, que parte desse desenvolvimento também dos nossos direitos vai passar fundamentalmente pela educação. Temos de começar a falar sobre sexualidade nas escolas, temos de começar a falar sobre sexualidade com os professores, temos de começar a falar sobre sexualidade com os intelectuais em Angola. Exatamente. Porque a mim, sempre que eu estou num fórum, num ambiente acadêmicos, deixa-me muito a desejar, porque é esperado que a academia seja o lugar que incentive as pessoas a pensarem e a buscarem. E nós temos ainda uma academia muito presa à moral, muito presa ao tradicionalismo. Nós não temos ainda muitos, temos uns poucos intelectuais, e nós vemos a prova disso, são os programas que passam, em que temos um sociólogo e uma psicóloga, e o sociólogo está a falar sobre o que ela acha a nível religioso, está a falar sobre o que a sociedade espera, mas em achismos, e nós estamos a esperar que ele seja... A prova é que qualquer pessoa não religiosa ou religiosa, quando é perguntada sobre homossexualidade, cita a Bíblia. Sim. Nas escolas, universidades. Nós vemos. E aí que passa a minha preocupação também sobre o ensino, e como isso é uma grande influência até para o entendimento da homossexualidade. Sim, porque nós temos de entender que falar sobre a comunidade LGBTQI+, vai muito mais além sobre falar sobre biologia, não é? Vai falar sobre sociologia, envolve todas as áreas da sociedade, porque nós somos pessoas completas, não é? Para nos entender, como por exemplo nos anos 90 aconteceu com o Conselho de Psicologia a nível mundial, que compreendeu, não são pessoas doentes, não é uma doença e está tudo bem, nós compreendemos, estudamos e entendemos. Então um acadêmico angolano em 2023 não pode vir fazer uma tese construída em base em que as pessoas homossexuais são doentes, sendo que a própria academia cientificamente está a dizer que não é. Um exemplo, alguém fez isso? Isso acontece várias vezes. Nós vamos a fóruns em que as pessoas estão a dizer, não, mas as pessoas trans são pessoas que não sabem muito bem.
conselho de psicologia que diz que as pessoas estranhas são pessoas doentes. A questão identitária vai muito além de... Não, eu quando me perguntava, desculpa cortar, quando perguntava era assim, em palestras, claro que tem, né? Mas há rastro de pessoas que realmente fazem uma tese, um trabalho, e ainda defendem cientificamente que os homossexuais são doentes. Nós temos aqui, eu não vou Mas não é necessário citar citar, porque é mas desnecessário claro. promover a pessoa, mas nós temos um afrocata aqui que ele abertamente vai nos programas e diz que os nossos curandeiros podem curar da homossexualidade. Porque os homossexuais escolhem que são como os gatunos, que é tradicionalmente, nós estamos a entender o nível da pessoa, e é uma pessoa que estudou, é um acadêmico, é um professor. E o posicionamento é esse, não é posicionamento é privado, dizer não, estamos numa roda de amigos e a pessoa disse não, em rede nacional, em asta pública, a pessoa dá estes posicionamentos. Então faz muito questionar que academia nós temos, não é? E qual é o nível dos intelectuais que nós formamos. Porque se eu, na escola, em vez de ouvir que a homossexualidade faz parte do espectro da sexualidade humana, tal como a heterossexualidade, tal como a bissexualidade, e em vez de eu ouvir isso, eu ouvir, não, Sodoma e Gomorra foram destruídas por causa da homossexualidade, porque as pessoas escolhem. Eu fui privado do direito de aprender e de compreender. Amanhã, se eu não for uma pessoa que seja capaz de investigar, ir para outros campos e aprender, eu vou continuar a reproduzir aquilo que me foi passado pelo meu professor universitário, que é doutor. E eu mesmo, sendo psicólogo, que vou receber um paciente que se entende homossexual, está a passar por traumas psicológicos, eu vou lhe dizer, não, eu até conheço um pastor, pode rezar por você e você pode ser curado. Nós estamos a esse nível. Então compreendo que, sim, tem toda razão na pergunta que me fez, se o nível de escolaridade também não influencia o entendimento social das pessoas com relação a essas questões. Social e religioso, sim, principalmente. Influencia e muito, porque só para tu veres como é que uma pessoa pega uma Bíblia e lê e diz uma mãe que o teu filho está endemoniado e a pessoa sacrifica o filho, está vendo o nível da pessoa, o nível de desespero, o nível de fundamentalismo, o nível de, diria, analfabetismo religioso que nós temos na nossa sociedade. E não estou falando de casos que aconteceram há 10, 5 anos, neste 2023 existem casos de pessoas que enterrou a criança porque o pastor disse que o teu filho está endemoniado e a salvação da tua situação econômica é você sacrificar o teu filho. Entendemos isso, que precisamos falar nas escolas. Parte disso, a nossa comunidade e a visão que tem sobre nós vai mudar quando as escolas começarem a falar sobre nós. Sim. E não só falar positivamente. Porque também se fala, né, mas o que é que se fala? O que é que continua a ser reproduzir? Quando começarem a falar positivamente com dados científicos reais, nós vamos ter avanços. E as pessoas que estão na igreja vão começar a entender. Porque vai chegar ao ponto da pessoa, o padre está a dizer, não, as pessoas LGBTQ deviam morrer, e a pessoa se retirar e dizer, eu não vim aqui para esse curso para ouvir isso. Sim. Não, se o padre podia pegar sobre várias outras coisas, não, que as pessoas devem morrer, porque as pessoas têm direito à vida. Porque o nosso Código Penal diz que todo mundo é livre. Então, estás a ver, é um processo que nós temos de fazer. As pessoas se consciencializarem, começarem a exigir. E quando as pessoas começarem a exigir, os líderes religiosos vão começar a ter medo de ter esses posicionamentos, como existe no Brasil, por exemplo, né? Que está criminalizada a homofobia, que os líderes religiosos não vão às tropas às direitas a fazerem discursos de incentivo ao ódio. Quando falou sobre a figura, a pessoa que foi até a TV e falou sobre essa teoria toda do inferno e paraíso, etc. Eu lembrei também deste fator, né? Como é normalizado figuras irem à TV em locais públicos. Sim. E, como dizem, sem serem cancelados, são demitidos, vão hoje, vão amanhã, ainda falam e perpetuam esse tipo de discurso. E os padres também. Isso para mim remete-me a que narrativa a comunicação social quer passar sobre nós. Porque a narrativa que a nossa sociedade continua a perpetuar sobre a nossa comunidade é aquela que eu disse no início, que somos promíscuos, que somos pessoas desvairadas, que somos pessoas que não temos famílias, que somos pessoas detestadas por todo o mundo.
E isso, a prova disso é nos programas. Se tu percebes, como é que tu vais fazer um programa sobre a comunidade LGBT, sobre a homossexualidade? Tu vais levar um sociólogo, um pastor, um psicólogo e não levas uma pessoa LGBTQI+. E se levas uma pessoa LGBTQI+, é aquela pessoa que também está no processo de se entender e não tem informação sobre quem ela mesma é. E é abarrotada de perguntas que a própria pessoa se perde, não entende. E são essas informações que continuamos a perpetuar, são esses programas que continuamos, os estereótipos de que os gays querem ser mulheres, os gays são todos femininos, e as lésbicas são todas brutas, são todas másculas e querem todas ser homens, de que as pessoas trans são loucas. São esses estereótipos que continuam a ser perpetuados, porque estereótipos, porque narrativas positivas sobre nós não são passadas. São raras as vezes em que nós vemos pessoas LGBTQI+ informadas aí em programas de televisão. Então, se convidar um sociólogo, um padre, um jurista ou qualquer outra pessoa para falar sobre o tema, sobre a homossexualidade, por exemplo, mas vão convidar um cantor que zomba homossexual, que faz parte da revista Cor-de-Rosa, para falar sobre este tema. Estereótipo. E não procura um homossexual, por exemplo, mais formado em direito. Isto é uma pessoa que ativista. entenda. Uma pessoa que tenha narrativas positivas. Porque eles querem continuar a reproduzir aquele estereótipo. De que os gays são esse perfil, de que se você for gay você vai ser assim, de que se você for lésbica você vai ser assim. Não as narrativas, porque o objetivo, eu analiso que os objetivos desses programas não são falar positivamente sobre nós. São continuar a perpetuar as ideias de preconceituosas. Porque se você quer falar positivamente, você primeiro tem que ter o contraditório. E segundo, você tem de entender que nem todos nós temos lugar de fala em todas as coisas. Tem assuntos que eu, Emércio, tenho de me remeter obrigatoriamente ao silêncio e dar espaço a quem tem lugar de fala. Se você está fazendo um programa sobre a comunidade LGBTQI+, tudo bem, podes convidar, podes até trazer outros convidados, mas é obrigatoriamente, você tem que ter uma pessoa LGBT. Eu não vou fazer um programa sobre pessoas trans e eu não ter uma pessoa trans a falar em nome dela e em nome da comunidade trans, e temos lá todos nós que estamos de fora a ter ideias sobre não, ser trans é isso, ser trans é aquilo, ser uma pessoa não binária é isso, ser aquilo, quando não temos ninguém que passa pelo processo, que está a passar pelo processo, que entende melhor do que nós. Então, essas narrativas, essas são as que continuam a ser passadas. São as que continuam a ser passadas. Porque se passarem uma narrativa positiva, a ideia é nós estamos a apoiar. E diz-se muito assim, não, nós até respeitamos, mas não apoiamos. Não apoiamos. Mas o que é o entendimento sobre apoio que vocês têm? Porque o respeito passa necessariamente por eu falar bem sobre você. Por eu respeitar quem tu és. E por isso não me incomodar. O respeito passa por isso. E temos de dizer às pessoas que o respeito é diferente de tolerância, que nós exigimos é respeito. O respeito é, o Emércio é uma pessoa gay, tudo bem, eu tenho um espaço, que eu vendo um produto, eu não tenho de impedir o Emércio de acessar o meu espaço por ele ser gay. Porque eu respeito quem o Emércio é, porque o Emércio vai lá comprar um produto, tal como todas as outras pessoas iriam para esse espaço comprar um produto. É sobre estas narrativas que queremos construir e dizer à sociedade, não, os gays não são isso, as lésbicas não são isso, as pessoas trans não são isso. Somos muito mais do que isso que se continua a perpetuar. E exigimos que os canais de televisão, que as pessoas que falam sobre nós, falem com respeito. Não, já não estamos em 2023, está a terminar 2024, não estamos mais no tempo de aceitar que qualquer coisa que se diga sobre nós, seja negativa, seja errada, passe. Não, já não estamos nesse ponto. Porque nós tivemos há alguns anos um programa que foi terrível, aquilo foi rechaçarem a nossa comunidade. Começaram, o objetivo do programa era falar sobre pessoas trans, daqui a pouco já foram falar sobre homossexuais. Foi um programa que passou na TPA ou na lenta, que foi visível para todo mundo. Foi horrível, foi terrível. Era para falar sobre pessoas trans, daqui a pouco já fala sobre homossexuais, daqui a pouco já mostram adolescentes numa festa, gays, crianças, daqui a pouco já. E se calhar nem se pediu autorização aos pais para passar as imagens das pessoas, já se passa a imagem de que pessoas trans, de como é que é, causam desgosto às famílias e que os homossexuais fazem os pais morrerem. Daqui a pouco não houve nada de positivo sobre a nossa comunidade. Em contrapartida, você vê os outros programas sobre grupos vulneráveis, sobre quando falam, por exemplo, sobre pessoas que vivem com albinismo, pessoas com deficiência. Algo mais romantizado, algo mais foi mais positivo. Sim, quando falo romantizado é pegar pontos positivos. Sim. Estamos a chegar na reta final do podcast da conversa. Eu queria saber de ti, o que é que tens a
a dizer sobre o papel ou a influência que algumas instituições religiosas fora do país têm feito com a comunidade LGBTQ? O que é que literalmente essas instituições podem aprender com elas? É, boa pergunta. Uma pergunta bem Ou talvez mesmo, né, de forma a sugerir, nós aqui, a comunidade pode pegar e fazer uma pesquisa e dizer, olha, no Brasil fizeram isso, deu certo, nos Estados Unidos Sim. deu certo, queremos que também tenha essa iniciativa. Nós para não dizer muito distante, né? Nós temos aqui exemplos muito positivos e poderosos de países vizinhos, né? A África do Sul, que é um país que, a nível dos direitos das pessoas LGBTQI+, avançou imenso. Temos, por exemplo, Moçambique, que também tem feito um trabalho extraordinário com as igrejas, que é lembrar o que as instituições religiosas são. A igreja, desde o início, foi criada para ser um instrumento de paz. Um instrumento de paz e de humanização das sociedades. A igreja existe também para lembrar as pessoas que somos pessoas humanas. E eu acho que, para a nossa comunidade, a igreja esqueceu um pouquinho de nos lembrar isso, de lembrar a sociedade no geral que pessoas LGBTQI+, são pessoas humanas e dignas de respeito. Coisas positivas que nós podíamos começar por fazer, não é? Formação com os pastores e líderes religiosos sobre sexualidade humana. Formações com os pastores e líderes religiosos sobre visões mais, não diria progressistas, mas visões mais liberais também podia ser uma palavra, talvez para não entender. Muito generalista. Visões mais contextualizadas sobre a própria Bíblia, não é? Porque nós temos muitos pastores a reproduzirem visões fundamentalistas, não é? Literalistas, não é? Pegam a Bíblia e está lá na literal. Sim, não podemos fazer isso. Se você não pegar naquela parte em que está, a tua mão é motivo de escândalo, corta. Se você não corta a tua mão, por que você vai pegar na parte que diz Sodoma e Gomorra foram destruídas e vai dizer não, Sodoma e Gomorra foram destruídas por causa do pecado da homossexualidade? Se você nem se deu o trabalho de entender que o maior pecado para o povo daquela tribo, para o povo daquela aldeia, era, por exemplo, era a falta de hospitalidade. Se você não se deu o trabalho de fazer isso, estás a pegar no fundamentalismo, no pé de cima, como é que você se considera um líder religioso? Então, vamos fazer-lhes entender isso também de que a Bíblia não é um livro de história, a Bíblia não é um livro de contos que nós pegamos. Digo de história no sentido em que não está lá escrito tudo o que aconteceu, tal como nós pegamos hoje na história de Angola não, em 1975, no Largo da Independência, se proclamou. A Bíblia não é assim. A Bíblia é um livro que foi escrito em vários períodos, por várias pessoas, em várias culturas e em várias línguas. Que o que nós temos hoje é fruto da reprodução, da tradução. E para quem fala mais de uma língua, compreende que, às vezes, contextualizando uma palavra de uma língua a outra, você tem que encontrar sentido naquela palavra. Contexto. Sim. Então, o que é que eu estou a dizer aqui? Estou a dizer que a Bíblia tem de ser contextualizada historicamente, contextualizada literalmente, a nível do que é que a língua que a pessoa escreveu queria dizer e o que é que no português isso significa. E não simplesmente, não, aquilo está lá e vamos pegar e vamos ler. Então, também se precisa fazer isso com líderes religiosos aqui. Na região já se faz muito sobre isso, não é? Nós temos exemplos muito positivos e poderosos de organizações que fazem esse trabalho com líderes religiosos. Nós podíamos começar por promover campanhas em rádios, na própria televisão, em produzir cartazes com falas religiosas positivas com relação à nossa comunidade, que é super importante nós começamos a fazer e é palpável, é possível fazermos isso, não é? Encontrar líderes religiosos aliados nossos. Nós temos aqui, parece que não, mas existem pastores, existem padres que estão abertos, que nos dizem: nós só precisamos que vocês nos tragam sugestões. Nós só precisamos que vocês, obviamente não temos dinheiro para fazer isso, mas se vocês querem as condições, nós estamos disponíveis. Sim, nós temos, pode dizer, pastores disponíveis. Nós estamos abertos até a falar sobre isso, nós até achamos que é o momento. Mas é como tudo, não tem de ser vocês a dar o primeiro passo. Tem de ser vocês a vir exigir de nós, não é? E dizer a pessoas religiosas, pessoas sejam católicas ou evangélicas, que querem continuar a fazer parte das congregações, dizer assim: nós queremos fazer, começar por exemplo a dizer: nós somos um grupo LGBT, na igreja X queremos criar um grupo de oração.
E falar com um grupo, com pastores, dizer assim, pastor, é possível ter um acompanhamento, porque nós temos experiências de líderes religiosos pela Europa, pelo mundo, que fizeram um apostolado muito bonito junto de comunidades LGBTQ+. Que no fundo é a comunidade de marginalizados, não é? Que nós também podíamos pegar, não é? Ter grupos de oração, para dizer, grupos de estudo, grupos de entendimento, para nós fazermos esses avanços por compreender que são essas pequenas coisas que se vão fazer avanços gigantescos, avanços grandes. Que eu acredito que na nossa realidade nós estamos num momento crucial. Ou a nossa comunidade se posiciona, ou a nossa comunidade se posiciona nos próximos 3 anos com as igrejas, ou as igrejas vão se tornar promotoras e grandes influenciadoras do estigma e da discriminação. Muitas são, mas os líderes religiosos vão se tornar. Porque a nossa comunidade está cada vez mais a ganhar visibilidade. Nós saímos da escuridão, nós estamos a ver as sombras. Estamos a ganhar mais autonomia, mais notoriedade e aceitação técnica na Constituição. Sim, nós temos hoje um código penal. Nós temos organizações LGBTQI mais registradas a trabalharem, a fazerem atividades. Nós temos grupos LGBTQI a surgirem. Nós temos hoje um MBS que levanta e vem falar sobre religião. Então isso significa que nós estamos a fazer um grande trabalho nós a nível comunitário. E a igreja está a ver isso. A necessidade de agir nisso também. Se nós não nos posicionarmos e falarmos sobre essas coisas positivamente, a reação com certeza não vai ser mais positiva. Então eu acredito que nós estamos num momento crucial de irmos atrás e dizermos líderes religiosos, sim, os pastores, tudo bem, a Bíblia diz, a Bíblia diz, a Bíblia diz, a Bíblia diz, tudo bem. Podemos até falar de Bíblia, mas também vamos falar sobre a Constituição, vamos falar sobre direitos, vamos falar sobre respeito, o que é possível e necessário. E lembrar a todas as pessoas, sejam os que têm fé, as promotoras, todo não de preconceito, lembrar que o sol que brilha para você, brilha para as pessoas LGBTs também. Porque Deus te ama a ti, tal como ama a todas as pessoas LGBTQ+. E aí quando Jesus disse àquela mulher, não é? Ninguém te condenou, eu não te condeno, vai em paz. Isso para nos lembrar de que Deus não nos condena por sermos gays, lésbicas, bis, trans, não binários. Deus nos ama tal como somos criaturas e obras dele. Então, se Deus nos ama, nós só precisamos lembrar às outras pessoas que Deus me ama tal como te ama. Só isso que precisamos lembrar às pessoas. Mas muito obrigada pela participação. Espero que possamos fazer mais projetos e mais promovermos mais conversas dentro deste tema que é tão importante na nossa comunidade. Muito obrigado e parabéns à AIA por esse podcast, por essa oportunidade de poder falar. Todos a inclusão das pessoas LGBTQ, o nome deste podcast tem como objetivo promover a inclusão das pessoas LGBTQ dentro da comunidade, dentro da sociedade angolana. E este foi o terceiro episódio deste lindo projeto. Tchau, tchau.